tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Rosa e hoje eu irei realizar a palestra do dia. A gente vai iniciar os trabalhos com uma prece de abertura e a gente já dá sequência com a palestra, cujo tema é o emprego da riqueza. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de trocarmos experiências a respeito da doutrina espírita, que possamos absorver todo este conteúdo, refletir sobre ele, que nos tornemos pessoas melhores a cada dia, podendo auxiliar a nós mesmos, assim como a todos aqueles que estão ao nosso redor. Agradecemos a espiritualidade superior, que está sempre nos intuindo, nos auxiliando, e damos por abertos os trabalhos do dia de hoje. Que assim seja. 783 milhões de pessoas vivem hoje abaixo do limiar internacional de pobreza no mundo. Isso equivale a dizer que 1 a cada 10 pessoas vive com menos de $2 por dia. Em contrapartida, os cerca de 2.000 bilionários do mundo possuem juntos uma riqueza acumulada equivalente a de 4,6 bilhões de pessoas, o que equivale a 60% da população mundial. E é com esse cenário que a gente se depara diariamente. A extrema pobreza e miséria, lado a lado com o luxo, com a riqueza, esbanjando. E, infelizmente, a pandemia não veio muito para ajudar esse cenário, porque a gente vê que, com a pandemia, o rico ficou cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E a gente não tem como não se questionar sobre essa realidade, não é? E a gente se pergunta, imaginando a figura de Jesus, aonde está Jesus nessa história toda? Será que Deus tropeçou? Será que passou batido isso? Será que é justo esse cenário de tanta desigualdade de riquezas? E aí a gente lê o Livro dos Espíritos. A gente se interessa, lê o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e todas as demais obras complementares da doutrina espírita. E a gente passa a entender que não existem injustiças. É justo, por mais estranho que pareça ser, é justo. A gente vive hoje um laboratório de experiências, em que a gente vive hoje aquilo que a gente plantou ontem, a gente viverá amanhã aquilo que a gente planta hoje. Isso não quer dizer que a gente não deva se solidarizar com a dificuldade do outro, não deva ajudar, de acordo com as nossas forças, a situação de dificuldade que os outros possam estar passando, mas não existem injustiças. E cada um de nós passará por diferentes cenários de dificuldade ao longo desses laboratórios da vida, dessas reencarnações. Ao longo das reencarnações são dadas a nós ferramentas para que a gente venha a desenvolver certos aspectos de evolução moral, intelectual. Algumas ferramentas a gente pode dizer que são fundamentais, outras são ferramentas importantes, algumas outras a gente pode dizer que são ferramentas supérfluas. E o dinheiro? A riqueza? Aonde a gente poderia categorizar o dinheiro? Será que ele é supérfluo? Supérfluo a gente não pode dizer que é, né? A gente tem que ter alguma coisa. Agora, será que o dinheiro é fundamental na nossa vida? A nossa consciência tenta nos dizer que não, que é apenas importante. Faz a gente parecer talvez mais cristãos, não é? Mas a verdade é que o dinheiro é fundamental. A riqueza é fundamental, porque a gente vive num mundo capitalista. Sem dinheiro a gente não compra comida, a gente não consegue se alimentar, a gente não compra o agasalho para não passar frio, a gente não consegue pagar uma moradia, um teto para a gente viver. Então, sim, a riqueza é fundamental. Mas é engraçado que a gente se sente meio culpado em dizer isso, né? Parece que é um tabu
Então, talvez essa palestra, essa conversa seja para a gente conseguir desconstruir esse tabu e conseguir entender realmente qual é o papel do dinheiro, da riqueza na nossa vida. Certa vez, um homem, um rapaz muito rico, se aproximou de Jesus e perguntou para ele: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus, então, se volta a ele e fala: Se queres adquirir a vida eterna, siga estes mandamentos. Não cometerás homicídio, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, mestre, eu já sigo todos esses mandamentos. O que então me falta? Muito bem. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O rapaz então saiu cabisbaixo, desanimado, porque ele tinha muitos pertences. Jesus então se volta para os seus discípulos e comenta que é muito difícil um homem rico entrar no reino dos céus. Aliás, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, tentando interpretar essa passagem evangélica, será que Jesus queria estabelecer como princípio absoluto a necessidade de desfazer-se de tudo para obter a salvação? Será que essa é a resposta? Que a gente tem que abrir mão de tudo? Com certeza não, né? Na realidade, ele queria apenas demonstrar que o apego aos bens materiais é um obstáculo ao progresso espiritual. Jesus estava naquela situação propondo uma prova decisiva. Aquele rapaz até podia ser um homem honesto, seguir todos os mandamentos, mas ele não tinha a verdadeira caridade ainda. A sua virtude não chegava à abnegação. E é mais ou menos isso que a gente vive muitas vezes, né? A gente faz o bem pelo outro e tudo mais, desde que isso não venha nos prejudicar. Então, será que a gente não tem que desenvolver essa abnegação, abrir mão de si pelo outro? Mas vamos fazer uma simulação aqui e vamos imaginar que realmente a solução seria abrir mão de todos os bens. A consequência dessa proposta seria, então, a abolição da riqueza, né? Todo mundo teria que se desfazer de tudo. A gente vai ver que isso, na realidade, é muito prejudicial, porque condenaria, em primeiro lugar, o trabalho. Porque por que a gente sai de casa e vai trabalhar? Porque existe uma remuneração, a gente precisa ter o nosso ganha-pão para sobreviver. Agora, uma vez que não haja remuneração, ou que quando haja a gente tenha que se desfazer, começa a perder o propósito do trabalho. E a gente volta à vida selvagem, que é contra a lei do progresso. Uma vida de subsistência, né? Trabalhar o suficiente apenas para sobreviver. Se a riqueza é causa de muitos males, o culpado é apenas o homem, porque a riqueza é apenas uma ferramenta, como a gente conversou, para o nosso progresso, que pode ser bem ou mal utilizada. E se a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, é com certeza um poderoso elemento de progresso intelectual. Porque para que a gente possa adquirir essa riqueza ou esse dinheiro, é necessário estudar, se preparar, se aprimorar intelectualmente para que a gente consiga adquirir mais. Então, é sim uma ferramenta para o progresso intelectual. Uma das missões do homem na Terra é trabalhar pela melhoria material do planeta. Como assim? Desobstruí-lo, ou seja, permitir que a gente consiga alcançar os 4 cantos do planeta, saneá-lo para que esses cantos possam se tornar habitáveis e prepará-lo para receber a população que de fato comporta. Como assim? Vai aumentar ainda mais a população da Terra? Olha só, no livro Roteiro de Emmanuel, em 1952, psicografado por Chico Xavier, havia uma população de 3 bilhões de encarnados. E, ao mesmo tempo, 20 bilhões de desencarnados. Então, olha o potencial de gente aí na fila para reencarnar. E a gente vai para um relatório da ONU chamado Perspectivas da População Mundial, em que em 2021 a gente tiver uma população de 7,8 bilhões, a perspectiva para 2050 é de 9,8 bilhões,
enquanto a perspectiva para 2100 é de 11,2 bilhões. Então, sim, a população vai aumentar. É claro, as pessoas estão vivendo mais, não é? Antigamente nasciam mais pessoas, mas também morriam muito mais cedo, por motivos muito mais variados. Hoje, muitas doenças têm cura, a gente consegue uma qualidade de vida melhor, então as pessoas vivem mais e a Terra vai sim ter mais gente encarnada ao mesmo tempo. Agora, como é que a gente faz para alimentar toda essa população que só cresce? E aí tem algumas alternativas, né? Ou a gente aumenta a produção, se a gente não consegue aumentar a produção, a gente busca lá fora, importa de algum outro país. Para isso, a gente precisa facilitar as relações entre os povos. Claro que essa talvez era uma dificuldade lá quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, né, em 1854 e 64. Claro que isso já evoluiu muito, né? Mas precisamos otimizar os trabalhos, tanto em qualidade quanto em quantidade. E para isso a gente precisa de ciência. Como assim otimizar? Porque se a gente for ver, a gente já produz muito. Porém, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimento são desperdiçados por ano. Isso equivale a 1/3 da produção mundial. Então a gente produz muito, mas grande parte disso é desperdiçado, é jogado fora. Então a gente precisa otimizar esses trabalhos. E para isso é necessário recursos. E para que a gente consiga recursos, é necessário a riqueza, o acúmulo de riquezas para que possam ser realizados esses trabalhos, esses recursos. A riqueza, como a gente falou, desenvolve a inteligência. A inteligência, indiretamente, ajudará a compreender as verdades morais, porque a gente costuma falar que nós temos uma fé raciocinada, não é uma fé cega. E para que a gente possa raciocinar sobre essa fé, para que ela se torne uma fé lógica, é necessário desenvolver a inteligência. Então, indiretamente, a riqueza também desenvolve a nossa questão moral. E sem riqueza, não há trabalho, não há atividade, não há pesquisa, porque para que haja pesquisa é necessário os recursos, e não há evolução. Então, definitivamente, a riqueza é um elemento de progresso. Como que a gente conseguiria os grandes feitos da humanidade sem acúmulos de riqueza? Grandes represas hidrelétricas para que a gente possa ter energia nas nossas casas. Os aviões, que são estruturas caríssimas, né? Como é que seriam construídos? E com eles a gente consegue viajar para outros continentes, inclusive, né? Grandes distâncias. As pontes que unem diferentes terras. Imagine um orçamento de uma ponte como essa. Só realmente com o acúmulo de riquezas para que possa ser realizado. Os hospitais cada vez mais tecnológicos, para curar as nossas doenças, as nossas enfermidades, só é possível com o acúmulo de riquezas. Ah, os smartphones, não é? Os celulares hoje. A gente tem ele na mão. Custa caro? Custa. Agora, mais caro é desenvolver esse smartphone. Imagine a empresa para conseguir desenvolver essa tecnologia, quanto dinheiro não precisa aplicar. Então, esse acúmulo de riquezas é fundamental. A pandemia foi uma situação, está sendo, né, uma situação complicada. Agora, imaginem viver a pandemia sem tecnologia, sem os smartphones, sem poder ver por vídeo um familiar distante que a gente não pode visitar por precaução. A gente não poderia estar realizando essa palestra, por exemplo, virtualmente. Então, a gente precisa quebrar esse tabu. A riqueza é fundamental no mundo em que a gente vive. Muito bem. Uma vez dito isso, a gente passa agora ao outro aspecto da riqueza, que é a desigualdade dessa riqueza. Por que que tem gente com tanto e outras pessoas com tão pouco? E aí, só a reencarnação vai explicar. Como a gente falou, a gente vive diferentes experiências, é um laboratório, a vida é um laboratório de experiências. E a gente vai viver ora na riqueza, ora na pobreza, e vai aprender diferentes ensinamentos em cada uma dessas situações. E a gente não pode esquecer que a situação que a gente vive hoje decorre dos nossos atos de ontem. E como eu falei, a nossa situação de amanhã decorre dos atos de hoje. É a lei de ação e reação. No futuro, os espíritos explicam que haverá uma desigualdade relativa
Mas vejam, não vai haver a extinção da desigualdade. Vai haver uma desigualdade porque as pessoas não são iguais. Então sempre vai haver alguma desigualdade, porém sem carências e sem excessos. Mas enquanto a Terra não se tornar um mundo superior, haverá dor, haverá desigualdades extremas, que é inerente às imperfeições morais de nós, espíritos encarnados, que ainda estamos em evolução. Todas as necessidades que nós passamos são necessárias, por isso o nome. Enquanto for necessário para a nossa evolução, passaremos por necessidades. E à medida em que a gente for se iluminando, se elevando moralmente, intelectualmente, essas necessidades deixam de ser necessárias. E a gente não vai mais precisar passar por elas. Agora, vamos de novo criar aí uma simulação. Vamos imaginar que essas riquezas pudessem realmente ser igualmente repartidas para todos. Se isso acontecesse, cada um receberia uma parcela mínima, daria para sobreviver, talvez não teria fome, mas enquanto aos grandes trabalhos da humanidade, se fosse durável essa divisão, seria o aniquilamento dos grandes trabalhos, que, como a gente conversou, precisam de acúmulos maiores de riqueza para que sejam realizados. E se por acaso fosse realmente possível dividir igualmente para cada um, em pouco tempo o equilíbrio estaria desfeito. Como a gente falou, as pessoas não são iguais. Então, dentro de um mês, uns já teriam muito mais, outros já teriam perdido tudo, porque os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir mais, e também não são sóbrios e previdentes de maneira igual para conservar aquilo que já tem. Ah, e quanto aquelas pessoas que já nascem com oportunidades muito maiores do que os outros, com privilégios sociais, aqueles que nascem em berço de ouro, porra, aí, né, realmente não é justo, né? E aí, de novo, para poder explicar essa justiça divina, só lembrando que somos espíritos imortais e passamos por diversas e diversas situações, ora como homem, ora como mulher, ora como rico, ora como pobre, e em diferentes situações, para que a gente possa tirar a lição de cada uma dessas situações. Seria materialmente impossível que todos possuíssem grandes riquezas ao mesmo tempo. Então Deus faz com que cada um possua a seu turno, um numa encarnação, outro em outra encarnação. Outros nascem muito pobres e, por mérito ou por sorte, se tornam muito ricos. E existe aí um jogo, aí, um tabuleiro de xadrez, em que as peças vão sendo movidas e cada um vai possuir uma fortuna, uma riqueza a seu turno. E por que que Deus concede muitas vezes a riqueza para pessoas incapazes de usá-la para o bem? E aí só o livre-arbítrio, né, para explicar isso. Deus nos dá esse livre-arbítrio para que a gente possa distinguir o bem do mal por experiência própria, muitas vezes errando. O erro é um grande professor, a gente aprende muito errando. E a riqueza, tanto a presença quanto a ausência dela, servem para nos experimentar moralmente. Quem vive com riqueza deve desenvolver a caridade, auxiliar os outros, porque tem mais possibilidades, e a abnegação, muitas vezes abrir mão de certos privilégios que possui para auxiliar o outro. Ao mesmo tempo, quem vive na pobreza deve desenvolver a paciência, porque a gente sabe que quem tem menos precisa ter um pouco mais de paciência, ou compra parcelado, ou junta por um tempo para conseguir adquirir alguma coisa, mas com cuidado acaba adquirindo. E também a resignação, ou seja, aceitar a vida sem revolta, o que não significa aceitar passivamente. Sabe aquela coisa assim, ah, eu passo por dificuldades e a vida é horrível porque Deus quer. Não, não é assim. A gente tem que estar sempre buscando situações melhores, mas aceitar a realidade sem se revoltar. Agora, por mais que pareça difícil a prova da pobreza, a riqueza com certeza é uma prova muito mais arriscada e perigosa do que a miséria, pelo menos do ponto de vista moral. Lembrando que Jesus já falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso?
Porque quem vive com a riqueza vive rodeado de tentações, de fascinação pelo dinheiro. Porque ele é um supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual de prazeres imediatos. Esse dinheiro, essa riqueza, prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. O que não quer dizer que todo homem rico seja orgulhoso, egoísta, mas com certeza todo homem rico é tentado por essas questões. Então, ao invés de servir-se da riqueza para aproximar-se de Deus, o homem acaba afastando-se de Deus por servir a riqueza. Mas ninguém pode servir a dois senhores, já dizia Lucas, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. O que vem a ser esse Mamon, né? Mamon é uma palavra de origem hebraica que significa riqueza, cobiça, dinheiro, bens materiais, prazeres desequilibrados, e é também o nome dado a uma divindade que suborna os homens para obter as suas almas. A gente já ouviu falar, né, daquele homem que vendeu a alma para o diabo. O que isso significa? É aquela pessoa que abre mão dos seus valores para obter mais riquezas. É mais ou menos por aí. E o apego aos bens materiais, ele é próprio das tendências humanas. Quanto mais o homem ganha, mais ele quer ganhar. E quanto mais ele se apega a esses bens materiais, menos sensível ele se faz às misérias alheias. Agora, a riqueza, ela é uma prova difícil, mas ela não é impossível. Porque se fosse, Deus não dava a nós essa prova, essa aprovação, né? Ele só dá o frio conforme o cobertor, não é isso? Ele só dá a dificuldade conforme a nossa possibilidade de superá-la. Então, sendo bem conduzida, essa riqueza pode ser um meio de salvação para aquele que souber usá-la. Existe também, no Evangelho de Lucas, uma passagem falando sobre um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. E havia também Lázaro, deitado à sua porta, coberto de úlceras, e que daria ao mundo para se alimentar das migalhas que caíam dos grandes banquetes daquele senhor. Porém, nunca ninguém lhe dava nada, e inclusive os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Eis que certa vez Lázaro morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morre, eventualmente, porém teve por sepulcro o inferno. E aí, quando este homem estava lá nas labaredas do inferno, cheio dos tormentos, ele vê lá de longe à vista Abraão e Lázaro com ele. E ele grita: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro. Porém, Abraão responde: Lembra-te de que recebeste em vida teus bens, enquanto Lázaro só teve males. Disse o rico, então: Eu te suplico que o mandes à casa de meu pai a dar-lhes testemunho, para que eles não venham a cair no mesmo erro que eu e passem pela situação que eu estou passando agora. Porém, Abraão responde: Se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, também não acreditarão, mesmo que algum dos mortos ressuscite. Como a gente gostaria de ser avisado, né? Seria tão bom se viessem do além nos avisar como a gente deve proceder, como não se equivocar para que não venha a criar o inferno no futuro. E aí a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro publicado em 1864, com a seguinte passagem: Vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis a vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: Que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal.
Pois é, nós fomos avisados. E nós somos constantemente avisados pelas obras espíritas ou por tantas outras situações. A gente sabe como proceder. Nós é que fechamos os olhos. Então, realmente, se a gente não dá ouvidos ao Evangelho, a esses lembretes diários, mesmo que um espírito se materializasse na nossa frente, a gente não daria ouvidos. Ou talvez daria, e rapidamente, em questão de uma semana, já voltaria aos mesmos vícios, né? Vícios mentais, muitas vezes, que os nossos pensamentos nos levam a esses equívocos. Então, como deve ser o emprego da riqueza? O que Deus quer de nós? Amai-vos uns aos outros. Isso já traça toda a linha de proceder. Talvez a gente poderia até encerrar a palestra por aqui. Porque se a gente seguir isso, está dada a resposta para todo o nosso proceder, como nós deveríamos seguir a nossa vida. Amai-vos uns aos outros. A caridade é o emprego que mais apraz a Deus. Mas não aquela caridade fria e egoísta, aquela esmola que a gente dá, aquele supérfluo, aquela camisa já rasgada que a gente passa adiante, aquele sapato furado. Não. Mas sim aquela caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue. A gente costuma falar que se uma pessoa vem e lhe pede uma esmola, nós já falhamos com essa pessoa. Porque é nosso dever perceber que aquela pessoa está em dificuldade, e vamos combinar que basta abrir os olhos para ver que aquela pessoa está passando necessidade, não é nenhum segredo. E a gente que deveria ir até essa pessoa para ajudá-la, né? E não fazer com que ela venha e tenha que se humilhar e pedir por uma esmola. Rico, diz o Evangelho, dá do que te sobra, mas não para por aí. Dá também o essencial. E não se esqueça que a inteligência também é riqueza. A gente costuma falar só em doações materiais, mas não, a inteligência também é riqueza. Aquele conhecimento que a gente adquiriu e que talvez outra pessoa não teve a mesma oportunidade, o mesmo acesso, isso também deve ser compartilhado. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Então não é apenas com doações materiais que a gente pode fazer o bem, é com muito mais que isso. E aí nós temos duas grandes figuras na história recente que fizeram muito, muitas vezes sem usar recursos financeiros. Madre Teresa de Calcutá, porque realmente não tinha, não é? Mas pensem o quanto ela não fez pelos pobres, por aqueles esquecidos pela humanidade, né? Moradores de rua. E ao mesmo tempo, Princesa Diana, com toda a fortuna do mundo, fez muito mais sem usar os seus recursos, ajudando nas causas como HIV e outras questões sociais, aproveitou a sua imagem, todos os holofotes que a seguiam, para levantar essas questões para todo o mundo. E aí vem um espírito protetor, também no Evangelho, segundo o Espiritismo, e nos dá um grande banho de água fria. Ele fala o seguinte: considerando a brevidade da vida, dolorosamente impressiona a incessante preocupação com o bem-estar material, enquanto pouca importância dais ao aperfeiçoamento moral, que é aquele que a gente vai levar para toda a eternidade. Consideram as vossas atividades como de mais alto interesse para a humanidade, quando na realidade usam apenas para satisfazer as vossas necessidades exageradas, vaidade, excessos, vos imponha tormentos, penas, noites mal dormidas para aumentarem haveres muitas vezes mais do que suficientes. Frequentemente, pessoas são voluntariamente escravizadas a penosos trabalhos pelo amor à riqueza e aos gozos que ela proporciona. E ainda vangloriam-se, dizendo ter uma existência dita de sacrifício e de mérito. Insensatos. Credes realmente que vos serão levados em conta os cuidados e esforços movidos pelo orgulho e pelo egoísmo? Ao passo que negligenciais os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? E ele finaliza: unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar e prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, o corpo, que morre, desprezastes o vosso espírito,
que viverá para sempre. Por isso mesmo, este senhor, o dinheiro, a riqueza, tão amimado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. E aí vem a pergunta que pesa na nossa consciência. Seria essa a finalidade que Deus nos outorgou? Será que foi para isso que Deus nos mandou ao mundo? Para acordar, trabalhar e dormir? Acordar, trabalhar e dormir? Como aquela rodinha do hamster que vai e não sai do lugar? E não tem como cada um de nós não se identificar com pelo menos uma dessas passagens. Muitas vezes, realmente, a gente faz muito mais do que de fato precisaria para viver bem. E eu passo que deixa de lado, muitas vezes, um momento em família, deixa de lado a ajuda que poderia estar dando a uma outra pessoa. Então, é necessário, sim, muita reflexão sobre essa situação. Não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. Talvez a gente poderia colocar isso no espelho do banheiro, né? Para cada vez que a gente acordasse, a gente lesse. Não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. A gente vive muitas vezes em busca de uma felicidade, quando a felicidade está aqui do nosso lado. É um estado de espírito. Não é preciso muito para ser feliz. E não é preciso grandes conquistas, não é preciso ir lá na frente para ser feliz. O ser feliz é agora. O resto é consequência. Então, qual é a diretriz que o Evangelho nos dá? O mau uso da riqueza é aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. E aqui vale uma consideração, porque está escrito exclusivamente. Não é pecado, não é errado a gente se dar certos mimos. Não é? A gente trabalha, a gente adquire, a gente pode fazer uma viagem, a gente pode comprar uma roupa, ou às vezes um pouquinho mais cara. Está tudo certo. O problema é aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Enquanto o bom uso são todas as vezes que resulta em um bem para uma outra pessoa. A beneficência, ou seja, a doação de dinheiro, né, de bens materiais, é sim um modo de empregar-se a riqueza, não está errado, porque dá um certo alívio, mesmo que temporário, à miséria, à fome, preserva do frio, proporciona abrigo. Porém, prevenir essa miséria é que é a grande missão das grandes fortunas. E a gente não precisa se sentir culpado, porque a cada um conforme a sua possibilidade. É claro que a gente não vai conseguir eliminar a miséria e a fome do mundo. Cada um conforme a sua possibilidade, como a parábola dos talentos, que certa vez um senhor foi viajar e deixou para os seus servos, para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para um terceiro apenas um talento. Quando esse senhor retornou, ele percebeu que o que tinha 5 talentos frutificou esses talentos e conseguiu mais 5. Muito bem, servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. E a mesma coisa aconteceu com aquele que tinha 2 talentos. Frutificou e conseguiu mais 2. Agora, aquele a quem foi dado apenas um talento, quando o Senhor chegou, ele explicou: sei que és um homem severo, e como te temia, escondi teu talento na terra. Está aqui o seu talento de volta. Servidor mau e preguiçoso, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E essa parábola pode parecer às vezes meio severa, né? Vamos então tentar interpretar ela para que não seja ao pé da letra, não é? O Senhor, a gente pode dizer que é Deus, e os servos somos nós nas diferentes encarnações, nos laboratórios da vida, como a gente falou. E os talentos? Os talentos são os bens e os recursos que a gente recebe, intelectuais, morais, financeiros também. E por que a distribuição desigual desses talentos entre os servos? Por causa da equidade. O que é isso? A cada um conforme as suas possibilidades. Aqueles que recebem 5 talentos correspondem aos espíritos talvez mais adiantados, que têm missões de repercussão social. Muitas vezes aquelas pessoas que vêm com a missão de auxiliar uma população inteira, uma cidade, um país.
talvez até o mundo, e aquele que recebe apenas 2 talentos? Tem uma tarefa um pouco mais restrita, vem em comissão talvez de ajudar no seu âmbito familiar. E aquele que tem apenas 1 talento, são espíritos talvez um pouco menos adiantados, que têm como missão apenas o progresso de si mesmo. E está tudo certo, porque essa é a possibilidade daquela pessoa nessa situação. Se ela conseguir aproveitar a sua encarnação e conseguir o progresso de si mesmo, ela já faz muito. E a gente vê que muitas vezes alguns não conseguem nem fazer isso, muitas vezes se perdem por más escolhas, por vícios. Então, com o progresso de si mesmo, já seria muito. Os primeiros servos correspondem àqueles que entregam bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, os dons, enfim, os seus talentos, e fazem frutificar ainda mais. Enquanto o terceiro servo, que é aquele que deixou improdutivo o seu talento, corresponde àquelas pessoas que muitas vezes têm riqueza, mas que não gera bons frutos. Perdem as oportunidades para o adiantamento moral. Tem muitas vezes o talento, mas não aproveita ele. Né? Tem às vezes talentos mesmo, riquezas ou outras questões, e não aproveita isso, essas ferramentas que são dadas a essa pessoa para poder se aprimorar. E está sempre criando desculpas, justificativas, é a famosa procrastinação. Muitos de nós somos procrastinadores profissionais, né? Para que fazer agora se eu posso fazer mais para frente? Só que o problema é que o mais para frente nunca chega. A gente vai adiando, 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 e quando viu, passou a encarnação inteira e não fez aquilo que deveria fazer. E aquela passagem final, que, como eu falei, parece um pouco mais severa, né? Dar-se-á aos que já têm, e ao que nada tem, tirar-se-lhe-á até o que pareça ter. Como assim? Quem se esforça recebe auxílio e proteção da espiritualidade superior para progredir. Todos nós temos um batalhão de espíritos, amigos, familiares que estão lá torcendo por nós, querendo nos auxiliar, mas é primeiro preciso que a gente dê o primeiro passo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Uma vez que a gente deu o primeiro passo, esses espíritos vão nos auxiliar ainda mais. Agora, quem não se esforça, terá que expiar suas faltas em condições ainda piores. Terá que evoluir, mas com certeza numa situação menos favorável, porque a nossa vida ela é arquitetada por espíritos especializados nisso, para que a gente receba as ferramentas necessárias, as situações ideais, para que a gente evolua exatamente naquilo que a gente precisa evoluir. Agora, se a gente não aproveita essa oportunidade, a gente vai ter que evoluir de qualquer maneira, mas com certeza numa situação menos favorável. Então, se a vida te der um limão, a gente faz a limonada, a gente faz tudo o que é possível com aquilo que a gente recebe. Certa vez, Divaldo Pereira Franco, numa das suas palestras, contou a história do bispo e do senador, em que um bispo foi convidado a dar uma palestra no Senado americano, cujo tema era propriedade. E o bispo fala nessa palestra que não somos donos de nada. Ninguém tem propriedade nenhuma aqui na Terra. E aí um senador muito rico, no final da palestra, chegou até esse bispo e falou: não, eu tenho sim muitas propriedades. Inclusive, eu te convido a sobrevoar sobre essas propriedades para eu te mostrar como elas são minhas. Então, o bispo aceitou o convite, sobrevoaram sobre diversas e diversas propriedades, e o senador então falou: viu só, são ou não são minhas? Mas o bispo não se convenceu. Então, eles aterrissaram numa das propriedades. O senador recolheu todas as escrituras das suas propriedades e mostrou ao bispo. Está aqui, ó, a prova. São ou não são minhas? O bispo então perguntou: quantos anos o senhor tem? Não, eu tenho 60 anos. Muito bem. Então, daqui a 40 anos, a gente volta a conversar. Mas daqui a 40 anos eu já morri. Então, não são suas propriedades. Nós não somos donos daquilo que a gente acha que tem aqui na Terra. Nós somos como mordomos. Deus nos empresta, a gente faz o uso, mas depois tem que prestar satisfações do uso que fizemos. Assim como um mordomo recebe uma casa para cuidar, mas ao final do dia precisa dar satisfações ao dono da casa, mostrando, né, que fez bom uso daquela casa. Então não somos donos, somos mordomos. Nada nos pertence. E esse apego é um obstáculo ao crescimento. Tudo para o humano de Deus
e tudo retorna a Deus. Não importa a origem da fortuna. A gente pode até achar que é nosso, mas lembra que a cada um é dado, em certo momento, essas fortunas elas vão pulando de mão em mão. Às vezes uma família que é cheia de riquezas, e a gente acha que essa riqueza vai durar aí diversas, para neto, bisneto, tataraneto, de repente, de uma hora para outra, essa riqueza se acaba. E isso passa para uma outra mão. A gente não pode esquecer que é apenas uma ferramenta para o progresso. Então, a gente tem que desenvolver o desprendimento dessa riqueza, desses bens terrenos. Só que o verdadeiro desprendimento não é aquele que a gente abre mão completamente de tudo que a gente tem e simplesmente doa tudo. Não, isso seria um descaso, uma fuga com os nossos compromissos. Porque se nos foi dado essa ferramenta, a gente tem que fazer ela prosperar, como a parábola dos talentos. Se nos foi dado este talento, é nosso objetivo fazer ele prosperar. Não, o verdadeiro desprendimento é aquele que dá à riqueza apenas o seu devido valor. Prescindir quando não a tiver, empregá-la utilmente quando a possuir e, ao mesmo tempo, perder sem murmurar, com uma atitude resignada. Lembra a resignação? Aceitar sem revolta, porque nada é nosso e tudo tem um porquê. E quanto a nós? Se nós só usarmos a nossa riqueza, por menor que ela seja, apenas a nosso favor, a gente vive culpando os políticos, né, que têm em suas mãos o dinheiro do povo, que não é deles, e muitas vezes fazem uso apenas para benefício próprio. Agora, será que nós, quando nos é dada essa riqueza, por menor que ela seja, emprestada de Deus, já que nada é nosso, e a gente usa isso apenas a nosso favor, será que a gente não está sendo, assim como esses políticos corruptos que a gente tanto culpa e tanto julga? Todos nós somos ricos. O nosso essencial ainda é supérfluo perto daquele que nada tem. Então, todos nós podemos sim fazer pouco que seja pelo outro. O que fazer, então? Se a gente pensar no incêndio mundial da miséria e da fome, é claro que um de nós não vai conseguir apagar esse incêndio. Agora, se cada um pegar o seu baldinho de água que tem e jogar aí nessa chama, com certeza esse fogo vai pelo menos reduzir, diminuir a intensidade e talvez seja um pouco mais controlável. Então é isso que a gente tem que fazer, porque o bem que nós deixamos de fazer é um grande mal que nós estamos fazendo. E cada um de nós tem a capacidade de praticar o bem de acordo com as nossas possibilidades. Jamais será exigido mais do que isso. Agora, a quem muito é dado, muito será cobrado. O Evangelho finaliza dizendo ao pobre que não inveje os ricos, porque, lembrando, a riqueza não é sinônimo de felicidade. Muitas vezes a vida na riqueza tem muito mais armadilhas, muitas vezes mais amarguras. Então, não desanime, mantenha o bom ânimo e lembre-se sempre de Deus, porque o essencial não te faltará. E continue tentando, mesmo que muitas portas se fechem, sempre haverá aquela porta que irá se abrir. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não adianta também a gente ficar esperando sentado as oportunidades caírem no nosso colo. A gente precisa dar o primeiro passo. Ajuda-te e o céu com certeza te ajudará. Aquele batalhão de espíritos ao nosso redor fará de tudo para que a gente consiga prosperar, desde que a gente dê o primeiro passo. E ao rico, qual que é a orientação? Nada nos pertence. Faça com que a riqueza gere bons frutos para si e para todos aqueles que nos cercam. Quem ajuda aos necessitados salda a dívida que contraiu com Deus. E a gente falou muito em riqueza, em bens materiais, mas a gente não pode se esquecer da verdadeira propriedade. O grande motivo, né, aquilo que a gente realmente busca aqui na Terra, não é nada que a Terra, do ponto de vista material, possa nos dar. A verdadeira propriedade é tudo aquilo que, após nós desencarnarmos, não precisaremos deixar para trás. A nossa evolução moral, intelectual, os relacionamentos, os vínculos que nós criamos,
Nada disso se perde. Então, isso a gente pode acumular, esbanjar até, para que pouco a pouco, ao longo desses laboratórios da vida, cada um de nós adquira a sua grande fortuna de experiências vividas, de boas ações realizadas e de elevação moral e espiritual. Eu agradeço pela atenção de todos e a gente vai fazer então uma prece de encerramento para que a gente possa encerrar os trabalhos. E para isso, a gente vai novamente elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de hoje, que possamos refletir sobre esses ensinamentos, que a gente possa realmente olhar para dentro de si, cada um procurando perceber aonde pode melhorar, o que pode parar, olhar para trás, dar um passo para trás para que possa dar 2 passos para frente. Que a gente possa sempre auxiliar a todos os que nos cercam e que a gente agradeça a espiritualidade superior que preparou este momento para que cada um de nós possa realmente refletir e nos melhorar pouco a pouco a cada dia. Muito obrigado novamente por essa oportunidade e que assim seja. Muito obrigado a todos e tenham todos uma excelente semana.